Bom, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que para cada caso nós temos uma regra que é um pouquinho diferente da outra, né? Então, aqui, olha, no quadrado da soma de dois termos, então a gente vai colocar o quadrado do primeiro termo vai ser somado ao dobro do primeiro termo pelo segundo termo e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Já o quadrado da diferença de dois termos, né, depois que você aplica a propriedade distributiva, você encontra esse resultado aqui. E aí, esse resultado é o quê? O quadrado do primeiro termo é subtraído ao dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Então, se você tiver paciência de ler, você vai encontrar para cada caso uma regra que é um pouquinho diferente da outra. E isso, pessoal, leva a muitas dúvidas. É difícil decorar. Olha essa daqui, olha, o cubo da soma de dois termos. É difícil decorar, tá? Então, quando você pega isso aqui, o resultado, você vai falar assim: o cubo do primeiro termo é somado ao triplo do produto do quadrado do primeiro termo. Fica até difícil da gente entender, tá bom? E eu acho muito complicado vocês decorarem tudo isso aqui. E por isso nós vamos fazer a nossa regra. E essa nossa regra vai receber o nome de a regra da gavetinha. Então, vamos lá, tentar descobrir. Aqui eu estou escrevendo porque tem alguns alunos que não recebem, não assistem vídeo, então eles precisam saber tudo isso aqui, tá? Mas a regra da gavetinha é assim, você vai pegar um caso qualquer caso vai dar certo, tá? Então, eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos. Então, o que você vai fazer em primeiro lugar? Olha lá, somar um ao expoente de cabeça. É somar de cabeça, tá? De cabeça, não vai escrever em canto nenhum. Só me diga, quanto que dá 2 mais 1? Quanto que dá 2 mais 1? 3. Gravou? 3. O resultado dessa soma será o número da gavetinha. Deixa eu colocar aqui o resultado da soma será o número de gavetinhas, ok? Então, vamos desenhar as três gavetinhas. As três gavetinhas, e só que tem um detalhe. Essas três gavetinhas você vai desenhar da seguinte maneira. Você vai desenhar uma gavetinha, aí a do meio, daí deixa espaço. A do meio é grandona e depois uma pequenininha, tá? Desenhei as três gavetinhas. O que eu vou fazer em seguida? Vou colocar o primeiro termo na primeira gavetinha. Quem é o primeiro termo? É o A, tá? O primeiro termo é o A, é o primeiro número que aparece aqui. E aí, já coloquei na primeira gavetinha. Então, primeira gavetinha, segunda gavetinha, terceira gavetinha. Agora, eu vou colocar o segundo termo na última gavetinha. Então, vamos lá. Última gavetinha, eu vou colocar quem? O B. E aí, sobrou essa gavetinha do meio. O que eu vou colocar nessa gavetinha no meio? Coloque o número 2, o primeiro termo e o segundo termo na gavetinha do meio, tá vendo? Para colocar tudo, o 2, o número 2, o primeiro termo e o segundo termo na gavetinha do meio, separados por um sinal de multiplicação, tá? Então, é para colocar o número 2, o primeiro termo A e o último termo B, separados por um sinal de vezes. Agora, da onde foi que eu tirei esse 2? Esse 2 aqui, pessoal, na realidade, seria esse expoente que ele caiu. Ele está lá em cima, né? De repente, ele caiu. E quando ele caiu aqui embaixo, a gente vê o tamanhão dele. Então, ele cresceu. Então, ele ficou grande e vai aparecer aqui, tá? Então, da onde que eu vejo esse 2? Do expoente. Se o expoente é 2, aqui você vai colocar 2, tá? Bom, então, eu tenho aqui três gavetinhas. Essas três gavetinhas, elas vão ser separadas por um sinal de mais ou de menos. E aí, você vai ter que descobrir quais são os sinais que você vai colocar na frente de cada um deles. Então, eu te pergunto, que sinal que tem aqui na frente desse A? Quando não tem sinal nenhum, não é o mais, né? Então, você vai colocar assim, mais... Ó, na frente do primeiro termo é o mais. Na frente do segundo termo, o segundo termo é a segunda gaveta, mais. E aí você repete o primeiro de novo, que é mais de novo, tá? Então, a questão é assim. Aqui o primeiro termo
o primeiro sinal é o mais, então primeira gaveta é mais. Segundo sinal é mais, segunda gaveta é mais. E aí, na terceira gaveta, você repete o do primeiro sinal que apareceu. Então, assim, mais, 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 tá? E agora? Ixi, eu esqueci, era para colocar os expoentes primeiro. Não tem problema, tá? Vamos lá. Coloque expoentes em todos os primeiros termos, começando do expoente 2 em ordem decrescente. Ó. Então, do expoente A, primeiro termo, A. Tá vendo que tem A duas vezes? Então, eu vou colocar expoente nos dois As, só que em ordem decrescente. Então, no primeiro A eu ponho 2 e no outro A eu ponho 1. O que mais? Coloque os expoentes em todos os segundos termos, começando do expoente 1 em ordem crescente. Tá vendo que do A é em ordem decrescente e do B é em ordem crescente? Então, qual é o primeiro B que você está vendo aqui? Esse aqui, né? Então, aqui é 1 e aqui é 2, tá? Então, ou seja, o primeiro A, o A que está sozinho vai ser elevado a 2 e o B que está sozinho vai ser elevado a 2. E o A e o B que estão lá juntinhos, né? Você vai colocar também expoentes. Só que no A é em ordem decrescente, da esquerda para a direita, e o B você pode pensar que é em ordem decrescente, só que da direita para a esquerda. Pronto, acabou. Ah, e só isso? Sim, só isso. Vamos ver um exemplo? Se eu colocar assim para vocês, y mais 5 elevado a 2. Então, primeira coisa, pega esse expoente 2 e soma 1 de cabeça. Dá quanto? 3. Então, 3 gavetinhas. Uma, a do meio é grandona. 2, 3. Quem eu vou colocar na primeira gavetinha? O primeiro. Quem é o primeiro? Y. Quem eu coloco na última? O último termo. Quem é o último termo? 5. Quem eu coloco no meio? Por que essa gaveta do meio é grandona? Porque eu vou colocar todos esses números. O Y, o 5 e também esse expoente 2, só que ele vai colocar grande. Então, é o 2 vezes Y vezes 5. E ainda põe pontos, por isso é grandão, tá? Expoentes no Y, 2 e 1. Expoentes do 5, 2 e 1, de trás para frente. Sinais, ó, não é tudo mais? Não é tudo mais, ó, só tem mais. Então, aqui é tudo mais. Mais, mais e mais. Você tem que colocar um sinal na frente de cada gaveta,